E aí, minhas queridas, meus queridos, olha, a melhor maneira, acredito eu, de começar esse vídeo, se essa água não me molhar, mas eu acho que vai, olha só, não tem o que fazer, né? Bom, não sei o que aconteceu com a iluminação aqui, deveria estar um pouco melhor, tá, bom, voltamos, né? Vou deixar isso, hein, não vou nem voltar e fingir que isso não aconteceu, vou deixar isso na gravação. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que a melhor maneira de começar esse vídeo com um resumo desse sabadaço de Premier League é com essa imagem, cara. É uma imagem muito, 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 muito poderosa, muito bonita. Olha essas crianças, olha esses torcedores, essas torcedoras. Olha a profundidade e a beleza dessa homenagem que a torcida do Liverpool faz para um torcedor do grande rival Everton, que acabou falecendo num acidente na construção do novo estádio do Everton. Um rapaz de apenas 26 anos, Michael Jones, ele faleceu e aos 26 minutos do primeiro tempo da partida de hoje entre Liverpool e Bournemouth, a torcida do Liverpool fez isso. Passou essa faixa com o escudo do Everton, com as cores do Everton dentro de Anfield, o estádio inteiro em pé aplaudindo. Uma homenagem, um tributo muito bonito, não só analisando individualmente, mas dentro desse contexto em que no futebol inglês a gente tem visto tanto desrespeito ao luto passado das histórias dos clubes, né? Cânticos sobre acidentes, seja de Hillsborough, seja a tragédia de Munique do Manchester United, sejam outras, que talvez nem eu faça ideia que estejam acontecendo, essas provocações, essas desumanidades travestidas de provocações, e é por isso também que eu tiro meu chapéu para a torcida do Liverpool. A torcida do Everton também sempre faz questão de homenagear Hillsborough. É uma relação muito, muito bonita de se ver. Uma rivalidade tão forte, tão histórica, tão local, mas que não ultrapassa essa barreira. Pelo contrário, se abraça nesse momento. Então, sinceramente, essa foi a grande notícia de hoje para mim. Mas é claro que a gente teve bola rolando e tivemos 4 gols nessa partida em Anfield. Partida muito agitada, especialmente no primeiro tempo, quando houve uma surpresa, um choque de ver o Bournemouth meio que engolindo e atropelando o Liverpool por 25, 30 minutos, criando chances, marcando 2 vezes, um gol válido, o outro bem anulado, em 2 erros do Arnold defensivos, erros que preocupam e que já são quase que crônicos, né? Desse, entre aspas, novo Liverpool, desse novo sistema do Jürgen Klopp desde o fim da temporada passada. Uma postura interessante do time de Iraola, que é um treinador que eu vou me debruçar um pouco mais no vídeo, que deve chegar em breve sobre as projeções para essa Premier League. Não estou conseguindo fazer, porque a janela não me deixa em paz, né? Não para de se movimentar. Mas enfim, acho que é um gostinho desse projeto interessante que o Bournemouth está montando, tá? Com outro perfil em relação ao que a gente viu nas temporadas passadas. A gente teve o Liverpool conseguindo empatar e virar o jogo em basicamente 3 ataques, né? Foi um aproveitamento muito grande desse Liverpool. Primeiro com o Luís Dias, num bom lançamento do Arnold, que ofensivamente foi muito bem e defensivamente não foi bem. O Luís Dias que, enfim, né? Não preciso nem falar nada o quanto que eu gosto dele, é um golaço, domina, meio que uma puxeta, né? Olha a água vindo de novo, hein? Não tem que fazer, eu não vou me movimentar. Quer dizer, eu vou proteger a câmera. Ela veio um pouco menos agressiva dessa vez. Mas continua aqui, perseverando. E aí no segundo gol, um pênalti, que na minha opinião foi bem marcado, tá? Foi uma falta. Não foi uma falta flagrante, assim, algo, caramba, arrancou a perna. Não, mas foi uma falta no Szoboszlai. Deu bobeira o defensor do Bournemouth. E o Salah marcou de pênalti, o Salah sempre deixando a própria marca e chegando a 2 marcas interessantes na perspectiva histórica. Primeiro, ele se isola como o 5º maior artilheiro da história do Liverpool, com 187 gols. Ele estava empatado com o Gerrard, agora se isola
na quinta colocação. E segundo, ele chega a 200 participações diretas em gols dentro da Premier League. Cara, é muita coisa. São 140 gols marcados e 60 assistências. Dessa lista aí, organizada pelo Opta, pelo pessoal da análise do Opta, ele é o único primeiro em atividade e segundo que ainda joga na Inglaterra, né? Os dois em atividade dessa lista são ele e Harry Kane. O Harry Kane saiu da Premier League, então o Salah é o único dessa lista que ainda joga e dentro da Premier League. Aí a gente foi para o intervalo com uma sensação de caramba, será que o Bournemouth vai voltar como começou o primeiro tempo e tal? Nada disso. O segundo tempo foi absolutamente todo do Liverpool, uma postura muito melhor, jogando de fato como o mandante do jogo, de fato como o favorito e colocando um futebol, de acordo, se não foi brilhante, foi bastante controlador e eficiente. Tanto é que mesmo com uma expulsão, conseguiu reagir e marcar logo em seguida, com o Diogo Jota, né, o 3-1, e depois não perdeu em nenhum momento o controle do jogo mesmo com um a menos. E cara, assim, você pode discordar de mim e tá tudo certo, você sempre pode discordar de mim, mas eu achei uma expulsão ok. Eu não acho que foi um erro flagrante para o VAR intervir. Eu não acho que a gente deva sempre analisar a expulsão pelo resultado dela. Pô, não quebrou a perna do cara, não... Cara, foi pé alto, foi imprudente. Poderia ter acontecido alguma coisa assim. E o McAllister deu mole. Ele não foi de maldade, mas ele foi na imprudência. E a imprudência, naquela altura, para mim, tá de acordo com a regra, é expulsão. Não sei se o árbitro não dando a expulsão, o VAR interviria, porque é aquele lance que o próprio treinador do Bournemouth falou que seria um cartão laranja, né? Entre amarelo e vermelho. Mas enfim, acho que tá tudo certo, tá? Para mim, expulsão justa. A pena grande não é só para esse jogo, é que o McAllister, por conta dessa expulsão direta, se ela não for revertida, e pelo que o Klopp deu a entender, o clube vai tentar apelar contra o cartão, mas é uma expulsão de 3 jogos, né? É uma expulsão de conduta violenta, 3 jogos de suspensão, e aí ele perde Newcastle fora, Aston Villa em Anfield e Wolverhampton fora. Pelo menos 2 jogos bastante complicados. E aí a torcida do Liverpool vai ter que torcer para o Wataru Endo, contratado japonês que veio do Stuttgart, que ele encaixe quase que imediatamente, né? Porque assim, não sei como é que vai ser contra o Newcastle fora de casa sem o McAllister. Vamos ver como é que o Endo consegue se encaixar nesse meio campo para dar alguma cobertura. Senão o Klopp vai ter que voltar à opção de Curtis Jones, ou olhar para o Bajcetic, se estiver bem fisicamente, ou para o Thiago, se estiver bem fisicamente, mas de qualquer forma, cara, é uma contratação que cobre um buraco só se der muito certo. Seria o ideal ter 2 opções ali, pelo menos, né? Mas enfim, veremos, é um problema para daqui a pouco. Quero destacar aqui 2 jogadores acima do resto. Szoboszlai, Man of the Match, o melhor em campo. Que partida do Szoboszlai, que já tinha demonstrado isso desde que estreou com a camisa dos Reds, mas hoje foi um jogo 100%, assim. Sofreu pênalti, chutou para o rebote do gol do Jota, controlou bastante o meio-campo, foi muito importante para esse respiro do Liverpool e controle, mesmo sem o McAllister, depois do cartão vermelho. Cara, o Szoboszlai, que inclusive foi elogiado por esse canal na contratação, e esse vídeo você encontra em algum canto da tela se eu não esquecer de colocar na hora da publicação. Grande atuação, viu? Que elegância. E é bonitão também, né? Mas enfim. Outro bonitão é o Alisson, que eu sei que tem gente que tem birra com ele, apesar de eu não entender por que essa birra faria com que ele não fosse convocado. Assim, não existe qualquer universo em que o Alisson não esteja entre os 3 melhores goleiros brasileiros. Desculpa. Não existe. Tecnicamente ele está. Ele hoje conseguiu salvar o Liverpool em várias oportunidades. A última defesa dele com a bola no cantinho rasteiro é uma pintura. E a rotina, pelo menos desde a temporada passada, em que ele foi o melhor jogador do Liverpool, junto com o Salah. Né? Um decisivo numa ponta, outro em outra, para conseguir segurar esse Liverpool, para buscar pelo menos uma classificação para a Europa League. Então, assim, Alisson fez mais do mesmo, o que não deveria ser surpresa para ninguém. E não é pra gente, acredito eu. Passando para um jogo que eu não vi, só vi os gols, porque foi ao mesmo tempo desse jogo do Liverpool, mais um atropelo do Brighton. Cara,
Um atropelo na primeira rodada, foram 5 gols marcados na primeira rodada, se não me falha a memória, mas 4 hoje fora de casa contra o Wolverhampton, 9 gols em 2 rodadas. O Brighton perde jogadores mais uma vez e se reconstrói de uma maneira quase que natural, quase que automática, tipo uma lagartixa que perde o rabo e cresce depois. Que comparação idiota. Veio na cabeça agora, não sei porque eu não segurei. Mas enfim, perdeu o McAllister, perdeu o Caicedo, metade do meio-campo que fez o Brighton ser a sensação na temporada passada, não tem problema. Vamos lá atropelar o Wolverhampton e vamos fazer 6 pontos nas 2 primeiras rodadas e deixando boas sensações. O João Pedro no banco, não precisou do João Pedro hoje, mas é um cara que eu estou animado, estou interessado para ver como que vai se encaixar nesse time feliz. Né? O Gary Lineker comentou que o Brighton parecia o Brasil jogando e o grande Leonardo Bertozzi comentou em cima, falou: queria eu que o Brasil jogasse como o Brighton nesse momento e não o contrário. Golaço do Mitoma, né, cara? Que golaço, que jogador é o Mitoma. Que maravilha ver o Mitoma jogar. Estupinhã, gol e assistência. O Mitoma também deixou assistência. Enciso, 2 assistências. O Marsh, 2 gols. Cara, tem muito jogador pra gente gostar nesse time do Brighton. E o De Zerbi, ele tem o Borogodó. Ele tem o Borogodó. Me debruço mais nas projeções desse Brighton em outro vídeo. Passando para Tottenham e Manchester United e o Andinho conquistando os corações dos torcedores dos Spurs desde as primeiras palavras. E essa foi uma atuação completinha, né? Assim, não que ela tenha sido perfeita. No primeiro tempo, o Manchester United criou muitas chances, teve possibilidades de sair na frente no placar, abrir o placar, sair com uma vitória para o intervalo. Teve um pênalti não marcado, daqui a pouco eu entro nele. Mas eu quero primeiro falar do Tottenham porque, cara, é muito bonito ver o brilho nos olhos do torcedor do Tottenham. De caramba, cara, quanto tempo eu não vejo meu time jogando bola? Que esporte é esse que a gente praticando? Que a gente está praticando? Né? Não estava acostumado com isso, estava acostumado com um time retranqueiro, às vezes eficiente, às vezes conquistando vitórias, mas nada além dos 3 pontos. Eu cansei de bater nessa tecla aqui. E que bonito apostar num nome fora do circuito dos mesmos e um cara que parece realmente entender e se identificar com o que essa torcida busca, com o que esse clube procura. Esse canal elogiou também o Andinho. Postecoglou, o vídeo, se tudo der certo, tá aqui também para você dar uma olhada se puder. Mas bonito ver o Tottenham jogando um futebol propositivo, né, tentando dialogar e não apenas contra-atacar ou algo do tipo. O contra-ataque, gente, eu não sou anti-contra-ataque, tá? Eu só acho que quando você se resume a apenas isso e não está dando certo, aí você tem um problema nas mãos. O futebol mais propositivo, ele deixa resquícios de alegria mesmo quando o resultado não vem, geralmente, né? Quero elogiar muito o Sarr. O meio-campo do Tottenham engoliu o meio-campo do Manchester United. O Bissouma, sempre gostei dele. Que bom que está dando certo, outro que veio lá do Brighton, né? Que bom que começa bem a temporada. É uma dupla muito interessante para a gente ficar de olho, muito física e muito boa de bola, não apenas física. Os dois jogam bola mesmo, muito bons. O Udogie, italiano da lateral, gosto dele também, já tinha elogiado ele aqui e entregou um bom futebol hoje. O Maddison, rapaz, o que foi o segundo tempo, especialmente do Maddison, hein? Impressionante. Indesarmável, praticamente. E o Vicário foi importante quando exigido, né? Goleiro italiano que chegou deixando boas impressões, acredito eu. Quando exigido, foi bem. Meus destaques do Tottenham. O destaque negativo foi o Richarlison. Ele cumpriu um papel interessante de isolar os zagueiros e deixar os outros jogadores com um pouco mais de espaço. Enfim, o ponto de referência tem isso, né? Quase que inerente. Mas ele estava falando outra língua, né? O time estava falando uma língua, o Richarlison estava falando outra e eles não se entenderam. Tanto é que ele está reclamando, acredito eu, não posso afirmar com certeza, ele está reclamando com o Emerson Royal, que estava no banco também, que caramba, cara, eles só chutavam, não tocavam para mim. O Richarlison não estava em nenhum momento bem posicionado de fato para você pensar, caramba, o passe era a opção. Então, assim,
Ainda estamos no começo da temporada, é uma outra característica em relação a Harry Kane, não acho que tem nenhuma tragédia aí, mas o Richarlison em algum momento vai precisar entregar algo. Eu acho que vai acontecer, mas não é uma transição tão simples assim, em termos de qualidade, em termos de características principalmente. Do lado do Manchester United, cara, esse meio-campo sendo engolido me faz pensar que eu estava errado. No mesmo vídeo de Szoboszlai eu elogio muito o Mount. Não estou errado, acho eu, que tenha sido uma boa contratação. Acho que foi e vai dar certo. Mas eu acho que eu estava errado pensando que ele poderia ser um 8. Que ele poderia dividir ali com o Casemiro e ser um cara como foi o Eriksen, só que com um pouco mais de gás. E com outras características também, vai. Mas está muito exposto esse meio-campo do Manchester United. Hoje ficou evidente, contra o Wolverhampton ficou evidente. Então, se ficou evidente contra o Wolves e contra agora o Tottenham, tem um sinal amarelo bastante ligado aí. O Casemiro voltou meio esquisito, né, fisicamente. Não sei, ele na temporada passada começou voando tanto, né? Antes mesmo de chegar no United, ele foi campeão da Supercopa da Europa com o Real Madrid, sendo eleito o melhor em campo. Ele estava já na ponta dos cascos e chega muito bem. Dessa vez ele chegou um pouco esquisito, tá lento. Não tá bem o Casemiro. Espero que seja uma questão de pouco tempo para ele pegar no tranco. E aí, cara, o Shaw também não tá bem. O time não tá dando certo. Não ter um centroavante é um problema. Não sei quando o Højlund vai poder estar disponível. E o Martial, pelo visto, não pode nem começar o jogo por questões físicas. Porque você perde o Rashford. O Rashford não pode jogar como centroavante. E aí você tem o Garnacho, que tá verde ainda para ser titular. E o Antony, que é um cara muito inconsistente. Então, assim, é complicado. É complicado. Quando você não tem os laterais bem, quando o meio-campo não está funcionando e o seu melhor jogador está enfiado lá no meio da área, isolado do time, é difícil esperar muita coisa. Apesar disso, o primeiro tempo apresentou algumas boas conexões desse Manchester United. O Rashford perdeu um gol claro de cabeça, não sei se ele estava impedido. O Bruno não estava impedido também, perdeu um gol claro de cabeça. E teve o pênalti não marcado para o Manchester United na bola na mão do Romero. E eu dei uma opinião no Twitter e eu vou reafirmá-la aqui. E tem muito torcedor do Manchester United no Brasil que acha que eu tenho uma agenda contra o Manchester United. Eu acho isso uma loucura, cara. Porque, caramba, você falou que foi pênalti do Onaná no jogo contra o Wolves e hoje não. Tá contra o United, são dois lances completamente diferentes, né? O que eu falei no Twitter e reafirmo aqui. Me parece que a Premier League, eu quero esperar o que o Howard Webb, chefe da arbitragem, vai falar, mas me parece que a Premier League está com uma interpretação ou um critério diferente para a bola na mão nessa temporada. Esse lance é um pouco diferente, mas suficientemente similar para eu comparar com o do Liverpool e Chelsea da primeira rodada, que a bola bate na mão do jogador do Chelsea, não me lembro quem, no lance de escanteio. Mas eu achei que aquele foi bem não marcado, foi bom não ter marcado aquele lá, por mais que a regra talvez implique que aquilo deveria ser pênalti, mas eu gosto que o futebol avance para aquilo não ser pênalti, mas hoje não tem como, cara. O Romero tá assim. Acho que em qualquer era da regra da bola na mão, da bola, lá ele, você deveria marcar esse pênalti. Mas o que eu comentei ali existe algo no ar. Quando você tem um lance no jogo, e esse não é só esse o problema, entendeu? Não é um problema só com o Manchester United. Há uma questão aí de postura diferente do árbitro de campo e do VAR, em que esses lances não sejam marcados pênaltis e não sejam nem revisados, de fato, né? O juiz não vai, o árbitro de campo não é chamado ao monitor. Eu quero ouvir o Howard Webb para entender se essa minha suspeita ela faz sentido ou se foram só ações independentes de dois árbitros diferentes anarquistas. A regra. Passando para o jogo que eu vim pessoalmente, Manchester City e Newcastle, o retorno do campeão da Tríplice Coroa para o Etihad Stadium depois de mais de 3 meses, ou quase 3 meses. E, cara, o jogo foi um pouco mais morno do que algumas pessoas esperavam, mas eu fiquei extremamente impressionado com os primeiros 30, 35 minutos do Manchester City, cara. Foi um futebol maravilhoso. Beleza, não foi um festival de gols, até porque não tá jogando contra qualquer um, tá jogando contra o Newcastle. Mas, cara, eu achei
Eu achei aqueles 30, 35 minutos impressionantes. Não veremos muitas equipes, quase nenhuma, fazendo com o Newcastle que o City fez naquele período de jogo, tá? O Newcastle parecia um time qualquer, e não é. É um excelente time. E o Manchester City fez isso. E o Manchester City fez isso mesmo com problemas, mesmo sem De Bruyne, mesmo sem Bernardo Silva, mesmo com o time morto. Um absurdo ter que jogar no sábado, tendo jogado em Atenas na quarta-feira. Não tem por que não poder jogar no domingo ou na segunda-feira, porque essa rodada vai até segunda-feira. Mas da forma que foi, o Manchester City consegue uma vitória muito grande mesmo. Destaque para mim do jogo absoluto, Kovacic. Cara, que atuação do Kovacic, hein? Que atuação do Kovacic. Fico feliz também de ter elogiado essa contratação, porque hoje ele parecia que foi revelado no Manchester City, que está no clube há 300 anos. Que jogo do Kovacic, depois cansou no segundo tempo, como quase todo o time, né? O Phil Foden, por dentro, clicou, né? Tava esperando por esse clique. Tudo bem, estamos no começo da temporada, mas estava esperando por esse clique porque o time precisa desse clique e hoje clicou. Não só no lance do gol, no bonito chute do Álvares, mas o Foden foi muito bem, os dois grandes destaques do Manchester City, além do recital já usual de Rodri no meio-campo, evidentemente. E Kyle Walker na lateral foi muito bem também, hein? Impressionante. E aí tem aquela questão do cansaço que eu falei, né? Mesmo com esse cansaço, o Guardiola não substituiu ninguém, não é algo novo, ele já fez isso várias vezes, mesmo com opções no banco, mesmo etc e tal, mas precisando do resultado. Dessa vez ele não trocou por algumas questões que eu imagino que também tenham relação com a falta de opções. Olha o banco do Manchester City para esse jogo, cara. Não é um banco de um time que você associe a tríplice coroa, né? Então, primeiro, as lesões já afetaram o Manchester City. Segundo, é preciso, imagino eu, pelo menos uma contratação aí até o fim dessa janela de transferências. Do lado do Newcastle, o time cresceu nos 10, 15 minutos finais do primeiro tempo. Do segundo tempo, teve mais posse, conseguiu roubar um pouco mais a bola e tomar para si, chamá-la de sua, mas não criou, né? Teve um chute a gol. Nada com muito perigo do Newcastle, o que é absolutamente normal. Você está jogando contra o melhor time do mundo na última temporada, fora de casa. O Newcastle, na última temporada da Premier, venceu apenas um dos 8 jogos contra as equipes que terminaram acima dele na tabela da Premier League. É isso, né? 8 jogos? Ou 6 jogos? 6, né? Ele terminou em quarto? É isso. Um dos 6. E... Ah, não. É que teve em Copa também. Enfim, 1 de 8, eu acho que é esse o número. É um problema? É. Mas a gente deveria demandar isso do Newcastle nessa temporada? Não tenho certeza. Vamos parar com essa ideia de sempre querer crescer. Calma. Pro Newcastle tá show jogar Champions e terminar no G4. Ou eu tô errado? Não é preciso você brigar por Champions e automaticamente ter a pressão de brigar por título na temporada seguinte. Futebol não é assim, né? Então, derrota absolutamente normal. A atuação poderia ter sido melhor? Sim, mas a vida é assim. A questão do joelho, então, me deixou um pouco preocupado. Ele sai mancando, não sei se é problema para a seleção brasileira. O Ed Howe disse que não sabia de nada na entrevista coletiva da situação do joelho, então ele está torcendo para que não seja nada demais. Eu também. E tivemos a estreia do Livramento, do Tino Livramento, lateral, que na temporada passada não pôde jogar por conta de uma ruptura do ligamento cruzado, torcendo para que ele dê certo, porque ele tem muito futebol, viu? Gosto muito do Tino. É isso, minha gente. E o Haaland teve 3 chances, 2 tirando casquinha da trave, outra parou no Pope. Não foi um grande jogo do Haaland. O Manchester City não precisou que fosse. É isso. Acho que é isso. Já me estendi demais por aqui, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Que a água... deu trégua. Tchau.